em um simpósio de doutrina que o nosso pastor presidente proporciona à sua igreja todos os anos. E este ano ele trouxe para nós, como um privilégio às nossas vidas, uma lição que traz como tema propósitos da vida cristã. E nós sabemos que a nossa vida cristã, ela perpassa essas quatro paredes da igreja física em que nós estamos congregando, porque a vida cristã, ela nos mostra uma existência dedicada totalmente a Deus, 24 horas por dia. A lição que o pastor nos proporcionou nos mostra propósitos de vida cristã dentro da vida de comunhão que havia em Daniel. E a lição de número 5 hoje tem como tema o propósito de manter a comunhão com Deus. Interessante e vale a pena ressaltar que o tema da lição não é somente a comunhão com Deus, mas manter a comunhão com Deus. E esse termo manter, antes do termo comunhão, é de muita, de uma profundidade, né, de interpretação, e nos leva a algo muito profundo que nos revela uma continuidade em estar tendo com o nosso Deus um relacionamento mais próximo, íntimo e harmonioso. E diante do tema desta lição, eu já gostaria de perguntar a todos que estão aqui se você tem comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, levante a mão em nome de Jesus. Diante disso e dessa afirmativa mostrada pelos irmãos através dessa expressão visível, o levantar de mãos, eu também faço outra pergunta. Já que todos têm comunhão com Deus, eu gostaria de perguntar: quantos têm procurado manter esta comunhão? Quantos têm procurado manter esta comunhão? Amém? Amados e queridos irmãos, o versículo-chave da lição, que está em Daniel capítulo 6, versículo 3, diz: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nós não poderíamos dar início a esta lição sem nós sabermos o significado da palavra comunhão. O que é a comunhão? Comunhão vem de um termo grego que quer dizer ter algo em comum, harmonia, estar em comum acordo, porque esse termo vem de outro termo chamado koinós, que significa exatamente ter algo em comum. Quando nós falamos em comunhão, a Bíblia nos mostra que a primeira vez que foi mencionado este termo está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, que fala sobre a comunhão dos irmãos na igreja primitiva, nos revelando que a comunhão, a harmonia, o relacionamento íntimo, a proximidade tem que ser tanto de forma horizontal, dos irmãos para com os irmãos, como de forma vertical, do homem para com Deus. A Bíblia nos revela que a harmonia, esta comunhão é necessário para um viver cristão saudável e salutar. Também podemos observar na koinonia que a comunhão com Deus é o relacionamento íntimo que nós devemos ter com o nosso Senhor Deus. Devemos termos proximidade com Ele, o mesmo pensamento, os mesmos propósitos, a mesma busca, o mesmo modelo de caráter. Isto é ter koinonia, harmonia com o nosso Deus. A Bíblia declara
pelo texto base, versículo-chave que nós houvéramos lido, que Daniel tinha um espírito excelente. Esse espírito excelente é, na verdade, a presença de Deus, de um homem que mantinha comunhão com o Senhor. Deus era na vida de Daniel. Daniel vencia todas as batalhas, e não porque o seu segredo da sua trajetória vitoriosa era por conta do seu poder de articulação ou de suas habilidades políticas, mas o mistério da vida de Daniel estava no próprio Deus, na vida dele, cotidiana, uma harmonia que ele tinha e mantinha desde da sua vivência no Senhor. A Bíblia nos mostra e também nos revela que Daniel houvera saído da sua terra, de Jerusalém, quando ele ainda era um adolescente. No ano 605, Babilônia leva Daniel e alguns do povo judeu cativos e leva-os para a Babilônia. Ele tinha 16 anos de idade, mas o Espírito de Deus estava sobre ele. E isso é revelado nas Escrituras Sagradas, porque ele procurava manter a sua integridade, manter a sua posição diante do Senhor, o seu caráter, a sua vivência com Deus, mesmo diante de uma nação, diante de um local onde ele observava práticas diferentes do seu costume, porque as práticas babilônicas eram práticas idólatras, eram práticas que não comungavam com a fé cristã, a fé divina que havia em Daniel. Mas Daniel, ele teve o propósito de permanecer firme no caminho do Senhor. E Deus o honrou com a sua presença, com seu espírito excelente sobre a vida dele. E a vida de Daniel nos ensina como é bom ter comunhão com o Senhor. Se nesta tarde, você que veio aqui, tem visto na sua existência, porventura, uma percepção de um afastamento da comunhão com Deus, de uma falta de uma comunhão maior com o Senhor, eu creio que você sairá diferente depois da ministração desta lição, porque é necessário a comunhão com Deus e manter esta comunhão com o Senhor. Nós podemos, irmãos, fomentar esta comunhão com Deus através da leitura da Bíblia, da consagração e obediência, também do louvor e da oração. Práticas cristãs necessárias para que nós possamos vermos na nossa vida o resultado delas, trazendo a nós uma proximidade com Deus, um relacionamento mais íntimo com o Senhor, uma presença mais efetiva de Deus nas nossas vidas. Precisamos de Deus em todo o nosso viver, em toda a nossa existência. Precisamos do Senhor. Deus é aquilo que há de mais importante para a vida de alguém, porque sem Ele nada somos, nada podemos, nada temos. Deus é a razão de todas as coisas, a causa não causada. Ele é aquele que proporciona a nossa vida e a vida em Deus, através dele, de Jesus Cristo de Nazaré, nos garantirá uma eternidade harmoniosa com ele por toda a eternidade. Mas nesta tarde, irmãos, nós vemos que Daniel, ele passa por uma situação dificultosa. Ele que já não era mais um adolescente, porque quando lemos Daniel capítulo 6, nós já estamos vendo um Daniel octogenário. Ele já tinha mais de 80 anos. Ele que quando chegou na Babilônia tinha 16 anos, ele passou pelo reinado de Nabucodonosor, passou pelo reinado de Belsazar. Agora ele passa pelo reinado de Ciro e chega ao reinado de Dário. É um homem que passa, um grande estadista, por duas nações diferentes. Ele sai do Império Babilônico e entra agora no Império Medo-Persa. E todos são depostos, mas ele permanece dentro de uma vida palaciana,
dentro do governo, porque ele tinha um espírito excelente e Deus o exaltava e lhe dava habilidades pelos quais os governantes desejavam que ele estivesse perto. A Bíblia nos mostra que Dário estava agora pensando em constituir Daniel como o maior dos 3 que eram supervisores e dos 120 que eram os sátrapas. Daniel era um dos 3 supervisores, já estava acima de 120 sátrapas, ou seja, aqueles que governavam sobre determinadas regiões. Mas Deus o havia de exaltar ainda mais através da vida de Dário, porque Daniel era um homem que, por ter a presença de Deus, ele era fiel nas execuções da sua vida profissional e ele era fiel para com Deus Todo-Poderoso. Não havia outro resultado de ter em sua existência senão a exaltação, senão a vida elevada que Deus pode proporcionar a cada um daqueles que o buscam. E Daniel assim iria exercer aquele cargo porque Deus o estava levantando através de Dário. Mas quando aqueles sátrapas, quando aqueles supervisores souberam disso, no seu coração se encheram de talvez inveja, misturada com orgulho e soberba, e intencionaram não deixar Daniel chegar naquela posição. E eles olharam para a vida de Daniel e viram que não havia nada obscuro, não havia desonestidade, não havia nada que pudesse condená-lo. Então eles arquitetaram fazer com que a vida de comunhão de Daniel com Deus pudesse ser arruinada, porque eles sabiam que se arruinasse a vida de comunhão de Daniel com Deus, então Daniel pereceria sem dúvida. Assim, irmãos, o diabo pensa a nosso respeito. Se a nossa vida de comunhão com Deus for arruinada, nós estamos perdidos. Se estivermos afastados de Deus, nós não temos nenhuma chance de vencer esta batalha. E assim tem o diabo arquitetado planos para destruir a vida dos irmãos, a vida da igreja, a vida de harmonia com o nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje nós temos observado muitas situações que tiram o homem da comunhão com Deus, tiram o homem do momento de práticas religiosas, práticas cristãs saudáveis, que deve todo homem estar e toda mulher cristã estar diante de Deus. O diabo está tentando nesses últimos dias esfriar a igreja do Senhor, os homens e as mulheres que professam a fé em Cristo Jesus. Mas esta comunhão, ela tem que estar cada vez mais fomentada, para que esteja mais intensa em nossas vidas, e assim possamos termos uma vivência aqui nesta terra de bênçãos, de paz, de harmonia, e mesmo que de lutas, mas de certeza de vitória, porque Deus estará conosco quando nós estamos em comunhão com o Senhor. Daniel tinha alguns segredos para que a sua vida de comunhão pudesse estar em harmonia com Deus. E ele orava a Deus, tinha uma vida de oração constante. E nesta tarde nós podemos ressaltar pela lição a vida de oração que tinha o nosso profeta de Deus chamado Daniel. Daniel, ele tinha uma rotina de oração. Sua rotina de oração não se alterava diante das circunstâncias. Foi arquitetado uma lei para que todo homem e toda mulher, durante o período de 30 dias, pudesse somente orar ao rei Dário. E as suas petições não pudessem ser elevadas a nenhum dos deuses da Babilônia, nem ao Deus de Daniel. E Daniel, mesmo comunicado dessa lei que foi ratificada pelo rei Dário, Daniel se punha, como todas as vezes, a orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele orava no seu quarto, e quando ele orava para o seu quarto, ele tinha uma janela voltada para a banda de Jerusalém. Ele se ajoelhava ali e começava a orar a Deus, como de costume, por todos os dias. Ele tinha uma rotina, e esta rotina era uma constância na oração. Se nós observarmos, irmãos, nesses últimos dias,
rotina de oração tem sido escasso na vida dos servos do Senhor. A rotina de oração nos leva a uma disciplina que nos faz estarmos cada vez mais constantes na presença de Deus. A disciplina nos leva a estarmos habituados a estar conversando, praticando a vida harmoniosa com o Senhor. Estamos nos últimos dias deixando de remir o tempo, porque o Senhor nos dá o tempo para que nós possamos assim exercê-lo de maneira eficaz, para que possamos fazer todos os trabalhos, todos os procedimentos que devamos fazer. Mas os dias corridos, a vida cotidiana dos tempos seculares, estão nos levando a ter retirado de nossas vidas a prática da oração. Nós não oramos mais como orávamos os nossos pais da igreja antiga, como oravam a igreja primitiva, os profetas, os apóstolos. Nós não estamos mais orando como Jesus Cristo de Nazaré orou quando estava aqui na terra. Precisamos ter uma rotina de oração, porque sem a oração nós jamais iremos vencer. Precisamos da presença de Deus, da ação de Deus. Precisamos de Deus na nossa vida. E a comunhão, irmão, se alcança também pela oração, porque é a conversa, é o relacionamento que nós temos com o Senhor, e Ele deseja ter conosco. Podemos observar que os grandes homens de Deus viviam vidas de oração. Passavam e gastavam horas e horas buscando a presença do Senhor. Nos últimos dias, entretenimentos digitais têm tirado a vida do homem e da mulher na oração. Podemos observar quantas horas se tem passado em redes sociais, quantas horas se tem passado em busca de algo que satisfaça a nossa carne, mas não estamos buscando aquilo que satisfaz a nossa alma, porque o nosso espírito anseia pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que possamos, assim como Daniel, ter uma rotina de oração diante de qualquer circunstância, porque ele não esperou vir a prova, ele não esperou vir a dificuldade, porque há pessoas que esperam apenas vir situações de dificuldades e problemas para estar orando. Mas ore em todo o tempo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Ore, porque é necessário para a tua alma e para a tua vida. Tenha uma vida de rotina de oração. A Bíblia mostra, irmãos, ainda, dentro da lição que nós estamos ministrando nesta tarde, que Daniel tinha um lugar de oração. Ele tinha um lugar onde ele se recolhia durante a sua rotina de oração. Jesus Cristo nos fala sobre a intimidade da oração, quando Ele nos manda ir ao nosso aposento e estarmos ali a sós com o Senhor, orando, falando com o nosso Deus. Precisamos termos intimidade com o Senhor, precisamos falarmos com o Senhor, precisamos colocarmos e depositarmos aos pés do Senhor os nossos anseios. Precisamos estarmos diante de Deus. Precisamos de termos, irmãos, um lugar onde nós podemos estar apenas com Ele, para que possamos nos comunicar, assim como Daniel tinha um lugar de oração. Ele tinha pensamento nas coisas de Deus, porque sua oração o aproximava do coração de Deus. Diz ainda, amados irmãos, a lição que pensar, sentir e amar ao Senhor é comunhão. A Bíblia nos mostra Jesus Cristo dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Precisamos elevar os nossos pensamentos nas coisas que Deus tem como principais para Ele. Precisamos buscarmos aquilo que Deus tem como propósito e finalidade para nossas vidas, para a sua igreja e para que seus planos sejam realizados. Precisamos estarmos em consonância com Deus, porque quando temos comunhão com Deus, nós começamos agora
a pensar e meditar nas coisas que vêm de cima, não somente nas coisas de baixo. Sabemos que precisamos de muitas coisas e devemos entregar e colocar aos pés do Senhor, mas eleva os teus pensamentos ao alto e vede que os pensamentos do Senhor são maiores do que vós, do que os pensamentos vossos. Deus tem planos e propósitos maiores do que tu podes entender, que nós possamos estarmos em comunhão com Deus, para podermos pensarmos nas coisas do Deus pelo qual nós estamos servindo. Quantos irmãos estão pensando em salvação? Quantos nesse momento estão pensando na vinda de Jesus Cristo de Nazaré? Quantos estão pensando neste momento que a qualquer momento e instante Deus pode arrebatar a sua igreja? E se você não estiver preparado, vai ficar. Precisamos termos comunhão com Deus para que nossos olhos se abram e nós venhamos a ver os mistérios espirituais que Deus tem para a sua igreja. Tenha comunhão com o Senhor através da oração. A Bíblia mostra, irmãos, que Daniel, ele tinha rotina nas práticas cristãs. A Bíblia nos mostra que existem práticas salutares cristãs que nós devemos estarmos exercitando. Daniel nos ensina que devemos preservar as práticas da vida cristã. Oração, leitura da palavra, louvor, congregar no templo, visitar. Nós precisamos estarmos executando essas práticas porque são salutares à vida de comunhão com o Senhor. E nós temos visto o esfriamento de muitos, conforme diz as Escrituras, porque o final dos tempos está chegando. Precisamos buscar a Deus enquanto há tempo, enquanto nós o podemos achar. Precisamos buscar a presença do Senhor, assim como Daniel buscava, porque nosso coração anseia pela presença de Deus nele. Quando nós temos comunhão com Deus, nós queremos ter Deus na nossa vida. Nós falamos sobre Deus, nossos pensamentos são sobre Deus, nós queremos vermos Deus, o operar de Deus, nós pensamos em Deus em todo momento. A comunhão nos eleva a um estágio de estarmos usufruindo aquilo que Deus tem como bênçãos espirituais para as nossas vidas. Mas as orações de Daniel, eles tinham um teor. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que este teor está relacionado e está descrito na história do próprio Daniel, onde nós podemos observar que a oração de Daniel, conforme nós observamos que ele, diante da determinação de que não se podia mais orar, diante da lei que o rei Dário houvera promulgado naquele momento, Daniel vai para o quarto e ele vai orar. A Bíblia nos relata, irmãos, que ele orava ao Senhor, agradecendo a Deus. E a oração de Daniel não era uma oração vazia, era uma oração que tinha um determinado teor. Na oração de Daniel, ele orava dando graças ao Senhor. A oração cotidiana de Daniel era reverente, de joelhos, e permeada de louvor, gratidão e deslumbramento. Daniel orava agradecendo ao Senhor. Ele era reverente, como aquele que conhece o Deus a que serve. Quando nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, nós começamos a entender que Ele pode todas as coisas, que Ele está acima de todas as coisas, que Ele pode, com seu único pensamento, extinguir a vida de qualquer que seja. E isso nos faz entendermos, irmãos, que nós devemos reverenciar a este que pode todas as coisas, que é Deus acima de tudo, que é o Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Devemos chegar a Ele com temor e com tremor. Devemos dedicar a Ele toda a nossa atenção, dignidade e honra, porque Ele é merecedor de tudo isso. Daniel assim orava, reverenciando a Deus, como infelizmente, muitos não têm este mesmo entendimento.
e deixam de reverenciar ao Senhor como se Ele fosse um par, como se Ele fosse um homem, como se Ele fosse alguém de carne e de osso, e não olham para aquele que pode, com um único pensamento, mudar todas as coisas, porque Ele é Deus. Daniel, ele orava agradecendo ao Senhor, porque ele sabia que tudo vinha da mão de Deus. E mesmo de uma situação difícil que ele se encontrava, mas ele achava momento para agradecer a Deus. Porque diante de problemas e dificuldades, mesmo assim ainda devemos achar tempo para agradecer ao Senhor. Porque o Senhor permite que nós possamos passarmos por determinadas circunstâncias para nos tratar, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos fazer amadurecer, mas Ele jamais nos deixa perecer diante das aflições e dificuldades. Devemos agradecer ao Senhor, porque Ele nos deu a vida, porque Ele está conosco e porque Ele não nos abandona. E precisamos termos um coração grato diante de Deus. Certa vez eu vinha de uma reunião em Serra Talhada e vinha para Ouricuri. E estava eu sentado no banco do passageiro, outra pessoa dirigindo, e eu precisava de uma resposta urgente do Senhor. Eu precisava de que Deus me desse uma solução para um problema de tamanha dificuldade que eu estava passando. E vinha eu orando, e comecei naquele momento de muita aflição, olhar para as nuvens durante a trajetória e o deslocamento, e comecei a agradecer a Deus. E agradecia a Deus pela vida, pela família, pela existência, por aquilo que Ele tinha me dado, por aquilo que Ele tinha passado. E quando eu chego na cidade de Parnamirim, onde o telefone estava agora em área, e eu olhava para o WhatsApp, de onde eu esperava a resposta, estava ali a resposta que Deus houvera me dado para a glória do Senhor. Porque Deus deseja um coração grato, porque precisamos reconhecer o que Deus tem feito por nós. E Daniel era grato ao Senhor, e as suas orações eram orações de gratidão. Podemos ainda observar, irmãos, que Daniel orava em resposta ao chamado do Senhor. Devemos entender o chamado para orar. Daniel, ele pelas escrituras sagradas, por isso é importante nós lermos a palavra de Deus, que é uma das formas de fomentar a nossa comunhão com o Senhor e de aprendermos de Deus. Daniel entendia pela palavra do Senhor que chegava o momento próximo de Israel voltar à sua terra natal, e ele estava orando e orava com esse propósito, orava também com este entendimento, porque ele sabia aquilo pelo qual Deus o havia convocado para fazer. Precisamos, irmãos, reconhecermos aquilo que Deus está esperando de nós. Deus espera que nós vivamos uma vida de oração, mas Ele tem finalidades e propósitos para nossas orações em determinados momentos. Deus, Ele nos chama a orar pela família, Deus nos chama a orar pela igreja, Deus nos chama a orar pela obra do Senhor, Deus nos chama a orar por propósitos que Ele tem em teu coração e também no coração daqueles que estão ao teu redor. Mas precisamos entender este chamado de Deus através da comunhão com o Senhor. Uma vida de oração e comunhão com Deus nos leva a entender as finalidades que Deus tem para conosco. Existem, irmãos, situações que elas só são solúveis quando se ora e se busca a presença do Senhor. Pode-se buscar uma porta aqui, outra porta ali, mas a porta que vai abrir para solucionar é a porta do céu. E somente através da oração Deus pode agir conforme a vontade dEle. Então ora com os propósitos que Deus tem para você. Tenha uma vida de comunhão e oração.
A Bíblia nos mostra, irmão, que a oração de Daniel, a oração dele era intercessória. Ele orava pela sua própria pessoa. Daniel capítulo 9, versículo 5. Ele sabia que precisava orar. Ele precisava de Deus. Precisamos orarmos por nós mesmos, porque nada somos. É o Senhor que nos mantém de pé. Nada podemos. É o Senhor que faz através de nós o seu querer. Nada, irmão, temos como nos gloriar, porque tudo vem advindo do Senhor. Daniel, ele orava por ele mesmo, porque ele sabia que só estava onde estava, porque o Senhor o sustentava por meio das orações e por meio da comunhão que ele tinha com o Senhor. Daniel não era mais um adolescente de 16 anos, mas Daniel era um homem que tinha mais de 80 anos, e nos faz chamar a atenção que Daniel vivia uma vida de constante comunhão com o Senhor, porque Daniel, desde a sua tenra idade, ele vinha permanecendo consagrado a Deus. Daniel não estava vivenciando a oração naquele momento, porque muitos podem entender que somente quando estiverem mais velhos, somente quando estiverem mais amadurecidos, é que precisarão viver uma vida de oração. Mas nós temos que estarmos orando incessantemente a todo tempo, porque a oração é necessária para podermos estarmos de pé. A oração que você faz hoje pode refletir no dia de amanhã. A oração que você faz agora pode trazer os seus resultados daqui a alguns anos. Por isso precisamos estar orando. Daniel, ele ainda orava pela família. Ele não esquecia da sua família. Há famílias que só estão de pé por conta das orações. Eu sou uma prova disso, irmãos, porque eu fui o primeiro a me converter da minha família. Meu pai não era evangélico, nem minha mãe, nem meu irmão. E meu pai bebia muito, irmãos, e vivia noites bebendo. E ele vivia numa situação de um risco de vida, porque vivia em bares durante as madrugadas. Mas eu, convertido desde o ano de 89, comecei a orar, porque tive no meu coração o propósito de orar pela minha família. E eu orava insistentemente por eles, todos os dias da minha vida. Ainda continuo a orar. E a Bíblia, irmão, nos mostra que nós devemos estarmos intercedendo uns pelos outros. Assim eu estava fazendo, e lembro-me certa vez, quando estava na cidade de Olinda, e ali eu estava em uma feira. Eis que meu pai havia descido do carro, e eu estava ainda no carro, quando um flanelinha se aproxima de mim. Era um senhor, e ele começa a falar em línguas estranhas e profetizar. Aquele homem que nunca houvera me visto, e ele disse: olha, o seu pai só está vivo por conta das suas orações. Precisamos estarmos orando pela nossa família, porque há uma promessa: crê, será salvo tu e a tua casa, e Deus vai alcançar os teus familiares, parentes, teus filhos. Ele vai entrar onde tu não consegue entrar, e vai trazer para servir ao Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Daniel, ele era um homem que tinha esse espírito de intercessão, e ele orava pela sua nação. Ele via que era necessário orar pela nação judaica, era necessário orar pelas autoridades, porque estamos debaixo das autoridades constituídas por Deus, porque se eles promulgarem leis que venham a trazer malefícios para a igreja, nós seremos atingidos. Mas Daniel era um homem que estava orando, e ele orava pela sua nação, orava pelas autoridades. Daniel também orava pela cidade de Jerusalém, porque Jerusalém precisava ser reconstituída. E isso, irmão, nos mostra
como uma alusão para nós estarmos orando pela igreja. A igreja do Senhor precisa de oração. Precisamos, porque nós vemos o ataque à igreja de Deus, ao ataque à escolhida do Senhor, a noiva que será arrebatado para os céus quando o Senhor vier levar os seus fiéis. Precisamos estarmos orando para que a igreja possa permanecer firme, tenha crescimento. Deus opere, cure, batize no Espírito Santo, edifique na sua palavra e traga a ela a presença divina dele. Precisamos orar pela igreja do Senhor. A Bíblia nos mostra que a vida de comunhão que Daniel tinha nos revela que este poder da comunhão tinha resultados. E quais os resultados que nós podemos observar através da vida de Daniel, através do livro escrito por Daniel? Era que Deus dava a ele revelação dos segredos. A oração desvenda mistérios, traz respostas, orientações, elimina as dúvidas, indica caminhos e promove a operação do Espírito Santo. Através da oração, Deus traz revelação de segredos. A Bíblia mostra, irmãos, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Salmo de número 25, versículo 14. Interessante que Deus tinha um propósito no coração. Deus estava ali com o propósito de que haveria determinados reinos que governariam a terra. Haveriam impérios que passariam nessa terra, mas exerceriam um poder maior do que as outras civilizações. A igreja, o povo de Deus, teria determinados procedimentos para com ele, através desses reinos que houveram passado na terra. Deus trataria com seu povo através desses reinos. Deus tinha propósitos, planos, além da concepção humana de um simples homem. Mas a Bíblia mostra que Deus revelou o segredo a Daniel. Deus mostrou a Daniel uma estátua, e nesta estátua ele mostra, tendo a cabeça ali o Império Babilônico, e Deus mostra depois o Império Medo-Persa, Deus mostra depois o Império Greco-Macedônio, Deus mostra nas pernas o Império Romano, perna e pés, e Deus mostra o reino milenar de Cristo através de uma pedra que é lançada na estátua, e a estátua se desfaz num montão de pedra. Deus revelava o futuro para Daniel, da vida dele, onde ele estava, até o reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Daniel era um homem de oração, porque ter comunhão com Deus nos traz resultados, a revelação de Deus dos segredos. E a Bíblia mostra, irmãos, homens como Elias, homens como Eliseu, em que Deus revelava o que iria se suceder. Deus quer te revelar também, Deus quer te mostrar também, Deus quer nos mostrar os seus segredos, Deus quer desvendar aquilo que está escondido e oculto. Deus quer te mostrar coisas maravilhosas, coisas pelas quais o apóstolo Paulo, ele declara que os olhos deles viram, mas ele não tinha capacidade para expressar aquilo que Deus fez ele ver, porque também Paulo era um homem de oração. Seja um homem e uma mulher de oração e tenha comunhão com Deus, porque Deus te revelará segredos que tu não conheces. Até aquilo que Satanás vai preparar ou tenta preparar contra ti, contra a igreja, Deus irá te revelar. Mas tenha uma vida de oração e veja o resultado do poder da comunhão. Além da revelação, Deus mostrava também milagres. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, quando estava Daniel ali na cova dos leões, porque ele estava em contrapartida à lei que foi promulgada. Ele foi lançado a contragosto de Dário. Lá na cova foi colocada uma grande pedra, porque ele estava orando. E ali haviam leões famintos. E o rei Dário ainda sela a pedra com o seu anel.
mostrando que ninguém poderia mexer naquela pedra, porque era ali o selo do próprio rei. Estava ali sendo executada uma ordem contra a vida de um homem de oração e de um homem de comunhão com o Senhor. Aquele senhor, talvez frágil, estava lá dentro por conta de uma vida, de um relacionamento próximo ao Senhor. E a Bíblia mostra que quando o rei achava que talvez Daniel estivesse morto, porque o rei foi para o seu palácio e depois ele retorna no dia seguinte, ele diz: Daniel, o Deus pelo qual tu serves, pode te livrar da boca dos leões? Naquele mesmo momento, Daniel responde, dizendo que Deus houvera mandado um anjo naquele lugar. O anjo fechou a boca dos leões. O que nós podemos inferir disso, irmãos, é que mesmo estando em situações de dificuldades, por conta de uma vida de comunhão com Deus, mesmo tendo alguém feito algum plano para acabar com a nossa vida de relacionamento íntimo com o Senhor, mesmo o diabo arquitetando situações e circunstâncias, que nós estejamos nela por conta da vivência de uma fé cristã fidedigna e verdadeira, Deus, ele pode trazer uma solução no meio da situação em que nós estamos passando. Através da oração, Deus faz milagres. O último poder da comunhão descrito na lição são as ações no mundo espiritual. Nós estamos vivendo, irmãos, num mundo cada vez mais secular, onde nós não conseguimos mais enxergar que existe uma vida espiritual, a parte do mundo físico em que nós estamos vivendo. Existe outro mundo, onde há seres espirituais que trazem influência, benéficas ou maléficas, para a vida física aqui na terra. A Bíblia mostra que Deus é espírito, por isso que nós não podemos ver Deus. A Bíblia mostra que os anjos, espíritos ministradores, espíritos. A Bíblia mostra também, mostrando sobre demônios, espíritos. Existe uma vida espiritual. E esta vida espiritual, Deus tem poder sobre eles. Esta vida espiritual influencia na nossa vida física. Por isso que Jesus diz: nós não estamos lutando contra a carne e contra o sangue, mas contra espíritos e potestades. Precisamos vivermos uma vida de oração, porque estamos vivendo uma batalha em que muitas vezes nós não enxergamos o inimigo. Precisamos vivermos uma vida de oração, porque estamos vivendo muitas vezes diante de lutas que não são proporcionadas por elementos ou fatores apenas físicos. Estes elementos e fatores são influenciados por elementos e fatores espirituais. Precisamos vivermos uma vida de oração, porque somente através da oração e do jejum nós podemos vencer as hostes espirituais da maldade. Precisamos viver uma vida de oração para que Deus possa trazer decretos espirituais para abençoar as nossas vidas, para desfazer a obra do mal, para retirar as arquitetações que são planejadas para derrubar a igreja, para derrubar o servo e a serva do Senhor, para desfazer a comunhão que o crente tem com Deus Todo-Poderoso. Mais um poder da comunhão, através da oração em Jesus Cristo, nos faz vermos que Deus está agindo ao favor daquele que ora e busca a sua presença. Viva uma vida de comunhão e oração, porque Deus tem muito a fazer por nós. Precisamos termos comunhão com o Senhor.
Eu gostaria de finalizar, irmãos, mostrando que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vivia uma vida de oração. Se nós começarmos a discorrer das Escrituras Sagradas do Novo Testamento, nos livros biográficos, onde nos mostra a vida de Jesus, nós vamos perceber que ele vivia em oração. Como Deus não precisava, mas como homem ele precisava. Ele tinha comunhão com Deus, porque ele disse em João capítulo 10, versículo 30, ele diz que ele é um com o Pai, mostrando que ele tinha e tem uma vida de comunhão com Deus, o Pai. Pensamento dele, o mesmo pensamento de Deus. Perguntaram a ele, mostra-nos o Pai. Ele disse, tendes me visto e ainda não conheceis, porque ele tinha comunhão com o Pai. A Bíblia mostra que esse mesmo Jesus Cristo, que tinha e tem comunhão com o Pai, ele estava no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, quando ele estava agora próximo à sua crucificação, prisão e crucificação. E ele orava. E a Bíblia nos declara que os seus vasos sudoríferos estouraram. E ele começou ali a sangrar pelos seus poros. De tamanha intensidade era a sua oração. Alguns perguntam e alguns dizem, por que ele orava desse jeito? Por que a sua agonia? Porque ele iria para a cruz do Calvário. Mas ele nasceu tendo a concepção e missão de que ele iria para a cruz do Calvário para morrer por nós. Ao ponto de quando Pedro diz a ele que ele não vá, ele repreende ali o demônio que estava falando através de Pedro. Porque era o propósito dele morrer na cruz do Calvário. Mas quando ele olhava para a cruz, ele lembrava, irmãos, de Isaías capítulo 53, versículo 4, que ele via sobre si todos os pecados da humanidade. Estariam sobre ele. E a Bíblia mostra no livro de Isaías capítulo 59, versículo 2, que o que afasta Deus de nós são os pecados. Ele via naquele momento que estaria recebendo todos os pecados da humanidade sobre si. E que por conta disso, Deus se afastaria dele. Mas um detalhe importante é que jamais ele houvera quebrado esta comunhão. Jamais Deus deixara de estar perto de Jesus. Mas ele via agora, na cruz do Calvário, lá no Gólgota, que Deus se afastaria dele. E ele passaria por isso, para que nós pudéssemos ter comunhão com o Senhor. Aí ele agora, a Bíblia diz, quando ele está lá, no livro de Mateus 27, 46, ele diz, Eli, Eli, lama sabactami. Uma expressão aramaica, que estava dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? Porque Deus se afastara dele. Jesus, ele passou por isso. O afastamento de Deus. Para que na cruz, eu e você, pudéssemos sermos reconciliados com ele. Em Deus. Para que nós pudéssemos termos paz e harmonia com o Senhor. Para que pudéssemos termos comunhão, relacionamento próximo com o nosso Criador. Na cruz do Calvário, ele nos proporcionou a comunhão. O preço foi muito alto. O preço foi muito alto. E talvez nesta tarde, muitos ainda não se deram conta do que Jesus fez
para que você pudesse estar perto de Deus. E nós negligenciamos isso. Quando nós dispensamos o nosso tempo para estarmos, muitas vezes, em entretenimento, dando prioridade a coisas que não são prioridades verídicas de uma verdade primaz de Deus para as nossas vidas. E muitos perdem a comunhão com o Senhor. Não tem mais alegria de ter Deus no seu coração, de abrir a sua boca e glorificar ao Deus Todo-Poderoso por conta daquilo que está dentro dele, que é a presença divina, o Espírito excelente que estava também na vida de Daniel. Mas nesta tarde o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer restaurar a comunhão contigo. Ele quer voltar a estar dentro de você, na mesma pujança que Ele estava quando tu aceitasse a Ele no teu primeiro amor. Ele te trouxe nesta tarde aqui, porque tu vai estar cheio do Espírito Santo a partir de hoje, procurando agradar a Deus, falar de Deus, pensar em Deus e usufruir as bênçãos que Deus tem para a tua vida nesta noite. E eu peço permissão ao pastor nesta tarde, para que você possa ficar de pé aqui, para que nós venhamos a orar nesta tarde. E você vai orar para pedir a Deus que esta comunhão volte novamente para a tua vida, para que você sinta de novo a presença de Deus dentro da tua alma, chacoalhando o teu ser. E o Espírito Santo dizendo nesta noite que tu és filho do Senhor e Deus tem algo profundo para contigo. Ore comigo. Eu gostaria que o Maranata pudesse tocar enquanto nós vamos orar. O Maranata vai tocar nesta tarde o hino da harpa cristã, que diz assim nesta noite: mais perto quero estar de ti, Senhor. Neste momento você vai orar, você vai conversar com Deus, porque você não veio aqui sem um propósito divino na tua vida. Deus vai restaurar esta comunhão. A força que tinha acabado, ela vai retornar. O poder de Deus vai restaurar os planos e propósitos no teu coração. Aquilo que se havia perdido no meio do caminho, Deus vai trazer de volta. O Senhor nesta noite proporciona comunhão com Ele, porque Ele te chama como filho e como filha de Deus. O Espírito Santo nesta tarde comunica ao teu coração que tu és filho dele, filho de Deus, filho do Senhor. Deus te quer ver orando, Deus te quer ver buscando a presença dele, Deus quer ver a tua família salva, Deus quer edificar-te para que tu possa orar pelos teus, para que eles possam estar de pé. Deus vai restaurar planos que se perderam no meio do caminho. Mas ore, ore nesta tarde, ore com o Senhor. Sinta a presença divina neste lugar. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está próximo de você. Deus está aqui neste lugar. Abaixara da calavarala.
Sinta a presença dele. Nada está perdido, nada está perdido, porque a presença de Deus faz congregar em Jesus Cristo todas as coisas. Hoje Ele está ressuscitando planos pelos quais houveram perdidos no meio da caminhada. Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui neste lugar. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Receba o abraço, amigo do Espírito Santo, porque Ele está aqui. Alguém disse: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero resposta para as minhas orações. Deus está te dizendo hoje: tenha comunhão comigo, tenha comunhão comigo. O segredo é a comunhão com o Senhor Jesus. Ele vai te dar, Ele vai fazer, Ele vai abrir, Ele vai encher. Abre a tua boca nesta tarde e glorifica aquele que te dá o fôlego de vida. Você está vivo. O diabo pensava que você estaria derrotado, mas você está vivo porque Deus tem te sustentado. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Ele quer falar com você de manhã, de tarde, pelas madrugadas. Ele quer que você se derrame aos pés dele. Ele quer ouvir a tua voz. Ele está com saudade da tua alma. Ele quer te ouvir. Ele quer ser prioridade na tua vida. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Ele está aqui nesta tarde. Ele está aqui nesta tarde. Ele está aqui nesta tarde. Se você não é batizado no Espírito Santo, comece a glorificar a Deus e dizer: glória, glória, glória e glória a Deus, porque Ele pode te batizar aí onde você está. Ele pode te batizar, Ele pode te renovar, Ele pode te restaurar. Deus está aqui neste lugar. Ele restaura a comunhão. Aleluia. Shalama kalabashe. Rakana joredekanamas. Decai. Aleluia. Deus tem planos. Deus tem propósitos para a tua vida. Deus quer te ver edificar. Deus quer te ver de pé. Deus está aqui neste lugar. Se você pode glorificar a Ele, glorifique. Exalte, exalte e bendiga o Senhor. Porque Ele não te deixou perdido, mas Ele te trouxe. O diabo disse: ele perdeu, ela perdeu. Mas Deus disse: perdeu nada, porque Ele é meu filho, é minha filha. Eu tenho planos, eu tenho propósito, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho restauração. Eu dou, eu faço, eu quero, eu sou. Deus está aqui neste lugar, enchendo este templo com a presença do Espírito Santo. Sinta Ele aqui. Sinta Ele, glorifica Ele, exalte a Ele, bendiga a Ele, porque Ele quebra grilhões nesta tarde. Ele exalta a tua cabeça, Ele te levanta e te ergue de novo. Ele te diz: meu filho, anda na minha presença e ser perfeito. Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui, Ele está bem perto de você. Ele te toca, Ele acende a chama que está apagada. Ele restaura, Ele te dá saúde, Ele te cura, Ele te liberta, Ele faz te dar vida, Ele te renova, Ele te restaura. Ele está te dando força para tu caminhar. Ele ergue a tua cabeça, Ele te diz: tu vai caminhar na minha presença para ser vitorioso. Deus está aqui neste lugar.